Cara, tudo bem, né? Para quem é corintiano, mais ou menos. Mas a situação tá tão ruim que eu acho difícil piorar. Assim, a única coisa que pode acontecer é o Corinthians cair do Campeonato Paulista. Mas tá bem feia a coisa, né? 5 derrotas seguidas e agora um novo treinador lusitano, mais um português na vida do Coringão, André. Quando o Corinthians foi jogar em São Bernardo, eu fui lá narrar, Hum, o Corinthians estava conhecendo a sua segunda derrota seguida, não foi isso? Foi na terceira é, rodada. é o Ituano, depois São Bernardo, é. Isso. Foi a segunda derrota seguida. Não, 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 não. Foi a terceira derrota seguida. Não, foi até. Tá certo. Segunda derrota seguida. Tá certo. Porque ele ganha na estreia do Guarani. Ele só ganha na primeira rodada. Aí, gol do Romero. Um Aí, gol de bicicleta do Romero, né? é. Aí você chega para enfrentar o São Bernardo e você olha para o jogo seguinte, que era contra o São Paulo, e fala: ó, perde aqui. Depois é o São Paulo, que vem de título de Copa do Brasil, vem de, né? Vem de uma eliminação. Tira o Corinthians da Copa do Brasil na semifinal. é, e com o tabu, com toda aquela história, você perde do São Paulo, começa a patinar. E eu tô falando isso por quê? Porque você tá falando que é difícil ficar pior, né? É. Mas dá. Porque aí você perde do São Paulo. Perde o tabu. Aí o cara pensa, não, mas agora vai ter um Novo Horizontino em casa. Domingo, 11 da manhã. Pô, perde. Cara, agora é o Santos na Vila. Perde. E agora, Arthurito, é a Portuguesa que tá brigando pela mesma coisa que o Corinthians nesse campeonato. Pra não cair. E depois da Portuguesa, o Corinthians vai a Ribeirão Preto. Nunca é fácil. Eu sei que ontem o Botafogo tomou 3 da Ponte Preta. Campeonato Paulista acontece essas coisas. E aí vem uma sequência de Palmeiras fora e Cianorte fora. Que é um jogo de Copa do Brasil único. Se perde lá, tá fora da Copa do Brasil. Então, cara, E, é complicado o negócio. O buraco, eu não sei qual vai ser o fundo desse buraco. assim, eu acho que o torcedor corintiano, André, acaba se apegando agora a um momento de transformação dentro do clube, né? Porque a coisa está acontecendo de uma forma muito negativa. O início da gestão, da nova gestão, já seria assim. Quem vendeu ilusão foi a própria nova gestão, porque quando você cria a expectativa pela expectativa, você acaba tocando num ponto sensível do torcedor, né? Que é a emoção, que é a esperança, enfim. E aí, o novo diretor esportivo, o próprio presidente, tem uma parcela significativa de culpa nessa expectativa. Era melhor ter jogado a real com o torcedor, porque a situação é crítica financeiramente, e isso tem a ver com a culpa da diretoria anterior. E apostar nessa reformulação com os pés no chão e não criar essa sensação no torcedor de que agora acabou a farra, vamos montar um timaço em menos de 15 dias para disputar o Campeonato Paulista. Isso é irreal, né? O Corinthians não tinha, como começou o campeonato, o jogador para colocar no banco de reservas, né? Agora, com a galera da Copinha, você complementa ali, mas o Corinthians precisa de umas 6, 7 reforços para ter um plantel minimamente equilibrado. A esperança do torcedor corintiano cai nas costas de uma renovação também na parte do time, né? Com o Antônio Oliveira agora chegando, novo treinador. E tem muita gente, André, me mandando mensagem, né? Até porque eu vivo em Portugal, sou o elo para muita gente para entender quem é melhor, o Antônio Oliveira. E é importante também, nesse momento, não criar uma expectativa muito grande, que eu já vi alguns torcedores colocarem nas redes sociais e tal. Ah, o nosso Abel Ferreira chegou, olha, o nosso Salvador chegou. Assim, colocar um pouco para baixo e os pés no chão nesse momento, até mesmo para o Antônio Oliveira, é importante. Controlar essas expectativas, porque não se arruma uma casa tão bagunçada do dia para a noite. E uma coisa que eu acho que é importante do Antônio Oliveira, passando a bola para você, é que ele vai tentar construir essa nova casa, não pelo telhado,
mas sim por onde tem que começar, né? Que é a parte defensiva do Corinthians e que o Antônio Oliveira prioriza dentro dos seus trabalhos, né? Um equilíbrio defensivo maior, que hoje o torcedor corintiano sabe disso. É uma carência absurda, né? A gente viu diversas vezes durante esse campeonato e agora, especialmente contra o Santos, uma desorganização total, tanto que toma mais um gol de bola parada. Então, a projeção no Antônio Silva, André, passando a bola, ela tem que ser com os pés no chão, porque é uma aposta do Corinthians. Não é um treinador que chega como uma grande certeza do futebol. Eu concordo com você, muito, muito. E esse negócio de compará-lo com o Abel é muito perigoso, porque você está comparando com talvez o maior técnico da história do seu rival. É. O que eu entendo, e falei ontem aqui, é que quando o Abel veio, ele não vinha para ser o salvador da pátria. Ele vinha como uma aposta do Palmeiras, que deu muito certo e se tornou esse conquistador de títulos, né? Maravilhoso. Então, eu entendo. Aliás, eu vi alguém falou. Sabe quais foram os 2 últimos treinadores do Palmeiras antes de Abel? Luxemburgo e Mano. E Mano? Foi o que me falaram ontem. Eu nem parei pra pesquisar porque eu confio. Acho que o Mano já treinou o Palmeiras? Já. Inclusive no brasileiro que a gente transmitiu, acho que no último brasileiro, era o Mano. Estou confuso. Eu acho que essa parte da minha memória fugiu. Quer ver? Vou pegar a lista aqui dos últimos. Ó, eu abri aqui, André. Isso mesmo. Só tem o Andrei que faz ali a. Ele faz a passagem para os 2. É isso. Antes do Abel, Vanderlei. Antes do Vanderlei, o Mano. E aí eu vi corintiano falando assim. Quais foram os 2 últimos técnicos do Corinthians? Mano e Vanderlei. Antes de chegar e aí criaram uma conexão, aí uma ponte. O Andrei Lopes que a gente tá falando é o Cebola, né? É o Cebola aqui. Mas assim, ó, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Eu acho que o Antônio Oliveira tá sendo muito corajoso. Muito corajoso. Porque eu sempre falo aqui, Arthur, e falei quando o Carpini foi contratado pelo São Paulo. O técnico de futebol, ele sonha com essas grandes oportunidades. Qualquer profissional sonha, né? Qualquer profissional sonha com grandes oportunidades e grandes. Tem profissional que fala, putz, não é a hora ainda. Não é, eu tô entrando num lugar que eu posso me queimar. Mas tem treinador que fala, cara, esse bonde que tá passando é o bonde certo. Porque a escolha do Corinthians é uma aposta. E acreditem no que eu vou falar. A escolha do Antônio Oliveira também. Porque ele não sabe, cara, que diretoria é essa. Ele não sabe como que... se os caras vão bancar ou não 2 derrotas seguidas. Ele tem que fazer um trabalho de reformulação que está só começando no Corinthians. Porque, o Corinthians jogou 6 vezes. Aqui em Portugal, André, se tem uma percepção de que o trem Corinthians é muito, muito importante. Ou seja, se passa, você tem que pegar. Especialmente para o Antônio Oliveira, que está começando a carreira, né? A gente tem que entender que o Antônio Oliveira, diferentemente do Abel, ele não é um treinador a nível do seu trabalho conhecido aqui em Portugal. Ninguém conhece muito bem o trabalho do Antônio Oliveira, porque o Antônio Oliveira não trabalhou efetivamente na primeira divisão aqui em Portugal. O único trabalho dele foi no Benfica B, e foi por um período curto de tempo, porque foi o acertado combinado com o Rui Costa, que precisava de um treinador até o final da temporada, e lá ele faz um trabalho, enfim, consoante as expectativas do Benfica B, que basicamente é a molecada do Benfica ou algum outro jogador que não tem oportunidade, dentro de uma segunda divisão portuguesa, que tem também o seu modus operandi, né? Você falou da segunda divisão do futebol brasileiro, também é meio cascuda a divisão da segunda divisão aqui em Portugal. Então ele não é como o Abel Ferreira era, que já tinha feito um trabalho, tinha vencido o título no Braga. As pessoas cogitavam já o Abel Ferreira
para dar um salto e treinar em breve um Benfica, um Porto, enfim, os grandes, o Sporting, ele passou por lá como jogador, e ele foi para Grécia. No caso do Antônio Oliveira, esse conhecimento dos portugueses em geral não existe. O que existe, sim, é um conhecimento dele como comentarista. Ele foi comentarista por um tempo aqui do Canal 11, né, que é o canal que passa o Campeonato Brasileiro e tal, e ele é filho de um dos grandes ídolos da história do Benfica, que é o Toni, né? Foi ídolo como jogador, multicampeão como treinador, dirigente, e hoje é comentarista também. Então, as pessoas basicamente conhecem mais o Antônio Oliveira dessas andanças. E o Antônio Oliveira inicia o trabalho dele como treinador profissional no Brasil. Então, basicamente, os brasileiros conhecem mais o Antônio Oliveira do que propriamente os portugueses. O que não quer dizer, tá, André, que ele não seja visto como um potencial bom treinador dessa nova safra. Porque as ideias de jogo dele agradavam muito. Na época que ele era comentarista, ele era muito elogiado, inclusive. O pessoal em Portugal acompanha o futebol brasileiro nesse sentido, especialmente quando envolve treinador português, e ele tem o grau máximo de licença da UEFA que um treinador pode ter, né? A UEFA Pro. Então, assim, é um cara que foi se preparando no Brasil e que agora viu uma oportunidade de ouro de estar numa vitrine. Isso pode ser bom para ele, pode ser ruim para ele, pode queimá-lo também. Mas eu acho que é uma aposta do Corinthians e para ele é o momento de pegar um trabalho e talvez se evidenciar dentro da carreira. E aqui em Portugal se tem a nossa noção, tá? Conversei com algumas pessoas entre esses dias portugueses e a galera fala, pô, o Antônio Oliveira vai dar um salto muito grande indo para o Corinthians e a gente tem exatamente essa noção da pressão, da responsabilidade e de poder colocar o seu trabalho na vitrine, André. Assim, cara, é difícil mesmo você ver o bonde passando e não pongar no bonde, né? E se mandar. Mas é perigoso. É um bonde que você não sabe pra onde ele tá indo. O presidente do Corinthians bancou o Mano num dia, demitiu no outro. Então, assim, é complicado. Eu, quando vi o Antônio Oliveira trabalhando, que foi no Atlético Paranaense, a gente tava narrando o Campeonato Brasileiro. A gente ainda estava fazendo o Campeonato Brasileiro. Então eu narrei vários jogos do Atlético Paranaense com o Antônio Oliveira. Eu tive uma boa impressão dele. Mas assumir o Corinthians num momento como esse é um outro patamar. É uma outra história. Lembrando que tem que resolver a multa do Mano primeiro. Tem que resolver a multa do Mano primeiro. Senão, não pode nem contratar o Antônio Oliveira. E o Antônio Oliveira, Arthur Quesada, eu torço para que ele tenha uma vida, sabe, de muito sucesso profissional. Evidentemente, torço pro Corinthians escapar de segunda divisão e tal. Mas ele, por exemplo, ele chega com o risco de não dirigir o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ou se o Corinthians cair, ele vai ser mantido. Não, mas assim, de todas essas maluquices que a nova diretoria está fazendo, e que eu até entendo que não seja por mal, mas talvez seja realmente por falta de tato com esse âmbito de gerência, né? Para não falar outra coisa, eu acho que nesse momento precisa bancar o treinador, né? Sim. Porque assim, vamos entender o seguinte, muitos corintianos me mandaram mensagem falando, pô, o Corinthians tinha que contratar, tinha que pensar grande, tinha que contratar um cara casca grossa para assumir essa pressão. O Luxemburgo era casca fina, André? Não. O Mano Menezes é casca fina? Não. Cara, o Corinthians precisa agora de alguém que treine o time. O time parece que não tem treino. O time não está organizado, cara. Os jogadores estão longe um dos outros, sem confiança, não tem um padrão de jogo. O Corinthians é um deserto de ideias. Então, para trazer um casca grossa que não vai dar certo, já trouxe 2, não deu. Agora talvez precise de um cara que realmente pegue esse time e comece do beabá, acerte a casinha, lá atrás especialmente, pare de tomar gol bobo, pare de tomar gol de bola parada. E isso demanda treino. E eu acho que nesse sentido, se os jogadores comprarem a ideia do Antônio Oliveira, eu acho que ele tem capacidade para minimamente organizar esse Corinthians, para o Corinthians parar de sofrer. O Cuiabá
Tudo bem que uma coisa é dirigir o Corinthians, outra coisa é dirigir o Cuiabá, mas o Cuiabá terminou na frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Sim. Então, assim... Não correu risco em nenhum momento do campeonato, a não ser quando a gente forçou a barra e colocou pelo nome o Cuiabá como candidato a rebaixamento. Teve ali um momentinho do campeonato ali que ele deu uma... Mas não foi candidato nem próximo ao rebaixamento como foi o Corinthians. E tem uma coisa que ele é muito bom, o Antônio Oliveira, pelas projeções, e também a galera de Cuiabá, muita gente também me mandou mensagem em relação a isso, porque eu gravei um vídeo no meu canal, que é o trato com os jogadores mais jovens, a aposta no talento da formação, nas categorias de base, e o Corinthians precisa muito disso nesse momento, que não tem grana e que tem uma molecada boa surgindo, não é à toa que ganhou a Copinha, não é? Precisa dar oportunidade na hora certa, treinar esses meninos, enfim, dar confiança. E outra coisa é que ele não é um cara como o Vitor Pereira era, que era bronco, era do confronto com os atletas. Ele é um cara mais no estilo, vamos supor, Dorival Júnior, nesse sentido, entendeu? Ele pega a mão de obra que ele tem e ele tenta ganhar os jogadores de uma outra forma. Claro, muito com as suas ideias vincadas ali, né? Obviamente, senão ele morre abraçado com os caras. Mas ele não é o cara do confronto, né? Então eu acho que dentro do contexto é um treinador que é uma aposta, mas se a gente comparar com o outro que estava para vir, o Zanardi, também é uma aposta, né? De aposta em aposta, enfim, o Corinthians precisa hoje de um cara que treine, chegue e fale assim, vamos treinar, rapaziada, a gente precisa melhorar isso, isso e isso, e é assim que a gente vai fazer. Porque, de resto, não tenho muito o que falar. Você acha que o plantel do Corinthians é para cair hoje, mesmo sem contratar todo mundo, é para cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista? Pô? Não é possível.